cômodo lá que você prepara para o seu casamento, na sua casa é sua vida. Tá, meu Deus, que tribulação no meu casamento. Senhor, eu estou na casa do Senhor, eu oro para minha esposa, mas não sei. Mas eu não vendo uma tempestade que, olha, Senhor, o que foi? Vamos lá naquela, como é que se construiu? Você vedou direitinho aquela parede lá? Você sabe por quê que é importante? Porque as coisas de fora, ela vem. A casa assim, imagina uma casa material. Então tem a chuva, tem o vento, né? A nossa vida, a nossa casa, a nossa vida tem o quê? Tem as investidas dos inimigos, tem o pecado, tem, né, aquela vida lá fora. E se você não vedar direito aquela parede da sua casa, da sua vida, vai passar aquele vento. Olha o vento de novo. Mas esse vento, Senhor, eu não aguento mais. O que eu faço que eu estou fazendo de errado? Cadê? Tá lá. A festa de novo lá. Cadê? Tá lá na palavra do Senhor. Ah, tá bom. Como que é? Mulher virtuosa, né? Você está sendo uma mulher virtuosa? Né? Todos aqueles quesitos que as irmãs, os irmãos me conhecem, né, pastor? Né? Da mulher virtuosa, né? Que está, né, sempre ajudando o marido. E não só as coisas de casa, mas ela é intercessora, né? Ela está sempre ali pronta, né? Às vezes aquele vento que está passando ali é na falta de você ser a mulher virtuosa que está na palavra de Deus. Você tem conhecimento, mas você não está fazendo uso dela. E os varões? Casamento. Então tem a esposa e o esposo. Será que o esposo tem cuidado da esposa como um vaso mais frágil? Com amor, dedicação, carinho, né? Aí às vezes dá aquela briga, porque brigar, entendimento a gente tem, mas o Deus me tocava no coração que às vezes por causa disso muitos casamentos são destruídos, né? Mas por quê? Porque está com aquela brecha enorme lá e conhece a palavra, mas não faz uso disso aqui. Que isso daqui, a palavra, isso daqui não, esse ouro, esse tesouro, esse manual de vida que Deus deixou para nós, é para selar a nossa casa, a nossa vida. Para que essas coisas de fora não venham atingir. Você pode até ter uma discussão de entendimento que você não está bem, mas você vai ter o coração que perdoa. O importante, irmãos, é não fazer assim, não ficar querendo achar que você, eu falo, mas depois eu peço perdão também. Não, você tem que ter cuidado para não ferir a pessoa. Porque uma ferida feita no coração de uma pessoa, só Deus mesmo, para depois curar ele muito tempo, porque a pessoa não consegue perdoar. Então, é importante você ter esse cuidado com o esposo ou com a esposa. E esse cuidado, Deus ensina aqui na palavra, só que muitas das vezes nós casais, que lá na cômoda do casamento, não fazemos uso. Ele sempre está ventando. Aí vai ver o vento que é. Tá, então por onde? Aquela brecha lá da esposa que não está sendo uma esposa virtuosa ali, com todos os mandamentos que Deus deixou ali na Bíblia, né? Não conhece, mas não faz uso. Né? Não, eu acho que está puxando pelo lado do esposo ali, que não tem tratado a esposa muito assim, com amor, com carinho, como base mais frágil, né? Muitas das vezes também, irmão, muito importante que Deus me falou, nós somos, né, ajudadora e intercessora dos nossos esposos. Se ele tem um ministério, qual a importância de nós, esposos, estarmos, né, intercedendo por eles? E muitas pessoas, às vezes, têm o esposo, no caso, se não está na igreja, está isso, aquilo, mas, irmãs, eu falo que muito, né, do que a gente fala é o que a gente faz. Sabe? Você fala assim, tem que ir na igreja, tá? Tem que ir na igreja, mas você mesmo, você não vai, vive faltando. Eu não vou porque hoje eu não vou, é porque isso, mas Deus conhece o seu coração, sabe? O que é que você está faltando? Né? Aí o esposo a esposa fala, tem que ir na igreja, mas ele não vai falar para você, porque não quer te ofender, mas ele está observando. Aí fala assim, você tem que orar, mas ele nunca vê você orar. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, pastor? Que não é nem sempre de muito que a gente fala, mas os nossos próprios atos, o nosso andar fala muito mais. Porque muitas das vezes a nossa boca fala uma coisa,
aí o nosso andar é que testemunha a verdade. Porque eu posso falar assim, que, por exemplo, se nossa, eu cuido bem do meu marido, mas aí eu fico passando para um dia lá em casa, né? Porque eu testemunhei também, aí ele vai lá, né? Ele não fala nada, mas ele observa, porque ele vai entrar dentro da minha casa, ele vai ver. E que eu falei aqui que eu cuido da minha casa, uma pessoa virtuosa, cuido do meu esposo, aí ele vai chegar lá na minha casa. Ele não vai falar, mas ele vai pensar, né? Que a minha boca falou, na verdade, eu não fiz com o meu andar. Então, não é um testemunho de verdade. Então, temos que, né, estar nessa área do casamento, estarmos atentos. Porque nós, esposas, irmãs, nós somos intercessores dos nossos maridos, né? Somos, assim, ajudadora deles, somos importantes no ministério deles. Porque, irmãs, nós, se não temos cuidado, né, nós não ajudamos nossos esposos a estar edificando, né, a estar prosperando no que Deus tem para eles, né? Ao contrário, muitas das vezes, né, trazemos até vergonha para a vida do nosso esposo, né? E Deus falava muito isso no coração, né, que é para a gente tomar cuidado, nós irmãs, né, com o nosso andar. E porque, irmã, parece que não, a gente é considerado o vaso mais frágil. Mas, irmãs, eu percebo pelo meu esposo, eu vou dar um testemunho do meu esposo. Olha, eu estou passando o que eu estou passando, mas eu vejo que ele pode limpar a casa para mim, ele pode trabalhar fora, ele pode cuidar de mim, mas se ele me ver caída, isso abala ele. Então, você está passando o que você estiver passando, irmãs, mas levanta a cabeça, caminha, né? Não deixa, né, o seu lar ser abalado por qualquer coisa, não, né? Você luta pelo seu lar, porque foi Deus que formou, é um projeto do coração de Deus e Deus que te deu. E Deus me alertava que nós, irmãos, temos que cuidar, estar atento. Amém, irmãos? Irmãos, né? Porque é para edificar todo o casamento, né? Não só das irmãs. Amém? Deus falava assim, porque como, né, irmãos, é importante o nosso papel. Amém? Outro ponto que Deus falou no coração, irmãos, é sobre o cômodo do nosso ministério. Deus tem para nós, né? Muitas das vezes, né, Deus falou assim para mim, assim, né? Que os meus filhos às vezes reclamam, nossa, eu estou na obra, mas parece que o ministério não prospera. Aí começa a prosperar, mas aí eu começo, não sei, o negócio começa a esfriar, parece que não vai para frente, isso que aquilo, né? Aí tem irmãos que parece que, nossa, entrou agora, já está lá fazendo a obra, está pregando a palavra, está louvando, eu tenho, Deus me falava, para a vida dos meus filhos, mas muitas das vezes nesse cômodo do ministério que Deus tem para a nossa vida, nós não sabemos ministrar direito. Muitas das vezes, aí você olha assim, mas começa a fazer a obra, mas que vento que é esse, que tem que me balançar, aí eu já começo a esfriar, aí eu já não quero ir para a casa do Senhor, ou eu já estou daquele jeito que eu nem estou tendo mais amor, compromisso com o que Deus deu na minha mão, não. Eu já não estou sentindo. Daí você vê o comodismo, ou a frieza espiritual, é a brecha naquele cômodo lá, que Deus tem dado na sua mão, no seu ministério, no ministério do seu esposo, né, ou da esposa, né, ou do filho, que seja, entendeu? Que está no buraco, que você não tampou, né? Não tampou porque não veio fazer uso aqui da palavra. Deus falou que se agrada dos covardes, aqui na palavra. Ele falou para você aqui na sua palavra, nesse manual, um pouco que eu conheço, tá, irmão? Mas deve ter muitas outras coisas, né? Que misericórdia de mim, que foi me conhecer ainda tudo, né? Mas mesmo que conhecesse, ela se renova a cada dia, amém? Igreja. Então, aqui na palavra do Senhor, né? Quando você está lá trabalhando, né? No ministério que Deus tem para você, naquele cômodo lá, né? Está passando aquele evento lá que você não está entendendo, né? Deus está falando assim para você, assim, olha, eu me agrado dos covardes, não vai não, porque, olha, essa semana você vai ter que pregar a palavra, né, na semana que vem, sei lá, daqui a um mês, amanhã eu não vou não, porque, não sei, como eu fui fazer, né, quis dar um desculpa
pastor. Não cheguei a falar. Mas quando eu fui conversar com Deus em 15 minutos, não achei uma desculpa plausível para falar para Deus que eu não tinha que fazer o que Ele queria que eu fizesse. Né? Aí cadê? Ah, não! É que Deus fala assim, ali na palavra assim, né? Que não é para mim pregar o evangelho não, pastor. Não é? Ele está falando na palavra. Então por isso que eu estou naquela brecha ali que eu não selei, sabe? Aí está sempre aquele vento passando no meu ministério que não prospera, não passa a Deus. Porque quando, irmãos, eu falo que Deus me ministrou no meu coração, da brecha, assim, daquele orifício que você deixou na tua parede, quando você vê aquele cômodo ali para você estar trabalhando no seu ministério ali, né? Para Deus estar, né, fazendo a obra ali, você então podia estar passando sempre aquele vento ali, que fica sempre balançando, que você, uma hora está lá em cima, e dá 5 minutos, como o pastor fala, que é muito rápido, está lá embaixo, já não está vendo mais o amor, o compromisso que Deus tem dado nas suas mãos. É porque muitas das vezes a gente tem sido covarde. Chama para pregar a palavra, não vou. Chama para louvar, não vou. Chama para testemunhar, não vou. Chama para evangelizar, não vou. Isso não é, os irmãos há de confiar, isso não é coragem. É covardia. Você está regredindo. Você está fugindo. E Deus fala na palavra dele que Ele não se agrada disso. Não é, igreja? Às vezes a brecha que está ali na tua parede, que sempre está ventando o seu ministério, é essa, da covardia. De não lançar mão, de não querer pagar preço, de não abrir a mão da sua vida, da sua comunidade, do seu zanguiô, do seu sono, várias coisas que cada um, como Deus ministrou no meu coração, cada um tem o seu particular. Assim como que eu tenho com o meu, não vou falar para ninguém, se Deus quiser que eu faça, com todos que estão aqui têm o seu particular. Às vezes a brecha do seu ministério que sempre está vendo que não prospera, é porque está aquela brecha lá que fala na palavra da covardia, que ninguém quer lançar a mão do arado. Aí quer que o ministério prospere, quer que Deus derrama unção, mas vai orar, quer que Deus revela, quer que Deus dê o dom de poder curar, mas não tem fé. Deus deu o dom, mas você quando vai orar fala assim, só Deus sabe que o coração daquela pessoa está falando assim, mas será que o Senhor vai curar mesmo? Olha lá, está entrando no seu ministério por causa disso, vai por causa de você, não é por causa de Deus, não é por causa do Pai. Aí você fala assim, nossa, Pai, o que foi que eu fiz, o que eu estou fazendo? Eu estou na igreja, eu estou isso, estou aquilo. Tá, igreja, glória a Deus, e tem que vir mesmo, viu, irmãos? Glória a Deus. E se não conseguir vir, pedir para Deus trazer. Porque é Ele que sustenta. Pode ser o meu caso, eu sou testemunho vivo disso. Que eu estou aqui porque Deus me trouxe. Agora tá na igreja. Tá lendo? Está fazendo uso. Para que o ministério vá para frente. Porque que eu saiba aqui na palavra, alguma coisa que Deus me ensinou no meu coração, Ele não está falando para você deixar de fazer a obra. Ele não está falando para você deixar de pregar o evangelho. Tá, falou, eu não sei, pastor, acho que não, né? O pastor conhece mais. E você tem feito? Não, está deixando de ir, está deixando de tomar a linha de frente como soldado de frente, porque Deus tem falado para muitas pessoas que te colocou como soldado da linha de frente na batalha para ganhar a vida, e você quer ficar lá na última fila. Quer ficar lá na última fila e ainda fala assim, ai, mas Deus, olha aquela irmã que levou, pastor, usa a glória a Deus. Mas por que, Senhor, não vai? Lógico, vai ver se esse pastor, né, se essa irmã, esse irmão fala assim, eis-me aqui, Senhor, estou aqui na frente, aqui. Agora, e você? Será que seu ministério está indo para frente? Porque toda hora você fala assim, Senhor, peraí que eu vou aqui na última fila. Se der, eu vou, né, para a guerra. Se der, eu vou pregar o evangelho. Se der, eu vou pregar a palavra. Se der, eu vou fazer isso. É você que deixou aquela brecha enorme ali, não usou da palavra dos ensinamentos do Senhor que o Senhor tem dado aqui, sabe? Mas não tem feito uso, então não selou esse como do seu ministério. Você está nascendo aquele vento, às vezes você está lá em cima, depois de 5 minutos, como o pastor sempre fala, está lá embaixo e ele assua. Muitas das vezes começa a esfriar tanto espiritualmente que perde até amor pelo compromisso das coisas que o Senhor deu na mão, né, da pessoa, né? E tá lá.
sempre aquele dentro. Aí fala assim, ai, não sei, mas lá aprende. Lá a parede da tua casa, da tua vida, na parte do teu ministério que você não pegou devidamente usando, estudando, tendo conhecimento da palavra do Senhor e fazendo uso. Né? Então, que nós devemos meditar, né, na nossa casa, né, na nossa vida de ser, né, nos cômodos que temos, mas né, tem só esses cômodos na nossa casa, né? Tem muitos outros, né, da convivência, por exemplo, que Deus me falava também com o meu irmão. O meu irmão, na sociedade, por onde que é que eu passo? Deus, eu não sei, pastor, você me perdoe passar um pouquinho do horário, mas em nome de Jesus. Na parte daquele cômodo que você prepara, você construiu, para sua relacionamento com a sociedade, com os irmãos da igreja. Deus, eu não sei o que acontece. Eu falar assim, eles falaram no meu coração. Nossa, isso só acontece comigo. Você meu nome está envolvido nessa conversa, nessa briga, nessa fala, nesse que disse, que não sei o quê. Você meu nome está assim, nossa, Deus, o que está acontecendo, né? Por que está sempre assim? Vamos lá no fundo. Você construiu lá os seus, né? Para você estar se relacionando com os irmãos, com a sociedade lá fora, né? Como que você tem andado? O que você tem contado? Aquele vento sempre está ventando nessa parte. Tá? Que está sempre seu nome, confusão, em panelinha, alguma coisa assim. Olha lá. Cadê? Abre essa lá. Ai, peraí. Deixa eu falar assim. Já sei, a língua, né? A palavra do Senhor fala pra gente fazer o quê? Usar a língua, a revelia, né? Não, né? Fala pra gente ter cuidado, né, pastor? Não é? E muitas das vezes, é como o pastor falou ontem, como que você vai querer ser Pai do Espírito se você toda hora com a tua boca, ou com os seus atos, viu, irmão? Não é só a boca, não. Você está apontando na carne. Fala demais. Tem um andar assim, assado, uns atos assim, às vezes, muitas das vezes agressivos, sem educação. Aí se a pessoa vai falar que você tem educação, você acha ruim, né, na sua área de relacionamento, você preparou ali. E aí achar ruim começa naquele beijo, aquela briga, aquele desentendimento, aquela falta de amor, tudo aqui. Mas por que Deus? Aí sempre está dando naquela área. Por que Deus? Não sei por quê. Vai olhar lá. Às vezes é a tua língua que fala demais, o teu andar que é muito, não condiz com o que você deveria ler, conhecer e fazer uso do manual que o Senhor deixou para as nossas vidas. Que no caso, selaria essa brecha. Né? É como o pastor falou, né? Ele falou, que os irmãos estavam aqui, lembra? Não foi, pastor? Né? O inimigo está aí? Tá. Mas olha, Deus falou no meu coração. Muitas das vezes o maior inimigo, pastor, sabe o que é? Nós mesmos. Porque, por exemplo, só para você não entender por que Deus falou isso. Quando Deus pega e fala para você assim, né? Muitas das vezes é porque é para quebrar a barreira. Você não fez nada, mas teve um levante, você vai lá e pede perdão. Mas muitas das vezes você falou, porque a outra pessoa falou, você falou, veio tirar satisfação, falou, aí Deus fala assim, vai lá e pede perdão. Aí muitas das pessoas falam assim, pastor, eu pedir perdão? Deus, ainda olha para Deus, pastor, e fala dessa maneira assim, ó. Nossa Senhor, o Senhor me coloca em cada situação, aí me mandar fazer isso, pastor, é a minha cara. Aí, veja bem, Deus não te colocou em situação nenhuma. Se você tivesse ficado quieto, com a sua boca fechada, talvez não teria criado essa situação. Ou talvez assim, um ato, né? Não foi Deus que te colocou. Às vezes você falou demais, ofendeu, ou foi muito brusca, ou foi muito assim, que aí você teve que pedir perdão. Mas não é porque Deus, ai Deus, mas o Senhor coloca eu em cada situação. Mas Deus não colocou em situação coisa nenhuma. Foi você que colocou. Foi a sua boca, a sua falta de prudência, a sua falta de estar orando, a falta de estar lendo aqui e pondo em prática os ensinamentos que o Senhor tem dado na palavra. Para selar essa brecha. Aí tá, né? Como o pastor falou, né?
vai, fala, né? Aí, Deus manda pedir perdão, fala, reclama que Deus colocou naquela situação. Mas aí, né, pastor, é aquele negócio que é colher do Espírito, não quer pedir perdão, então quer, né, ficar ali, né? Agora, se você plantou na carne na hora que você abriu a sua boca, óbvio que você vai ter que ir lá pedir perdão, porque você não vai colher do Espírito assim, se você plantou da sua carne. Né, pastor? Então, temos cuidado nessa parte, no seu cômodo de relacionamento com os irmãos, com as pessoas lá de fora, porque nós, irmãos, somos testemunho vivo, muito do que a gente fala, mas muito do que a gente anda e vive. Tem que estar condizendo porque estamos aprendendo a palavra do Senhor na casa do Senhor. Temos que ser testemunhos vivos, ambulantes desse mundo, lá na sociedade lá fora e dentro da igreja, principalmente. Sabe por quê, irmão? Principalmente dentro da igreja, porque vocês têm aprendido aqui. Então é muita vergonha você ter aprendido aqui na casa do Senhor, você não ter andado conforme o que Deus tem ensinado. Então nós não perdemos. Por isso, às vezes, por causa da boca, da maneira como você trata, a falta de misericórdia, de amor por aquela pessoa, a pessoa erra, você vai lá, você pisa, você fala, você coisa. Só que eu não falo nada. Deus falou no meu coração. A mim, a você, Deus não deu o ato de julgar. Deus deu para mim, para você, a obrigação e o dever de orar. Se a pessoa está caída, está passando por uma dificuldade, às vezes está num esfriamento espiritual, não sei, Deus conhece, você não precisa saber. Apenas ter amor, compaixão, porque está passando por uma dificuldade. Então a sua obrigação não é julgar, é orar. E se Deus te revelar, é porque Deus está querendo que você tenha uma intimidade maior com aquele assunto, para estar orando mais profundamente sobre aquele assunto, mais precisamente. Não é para você estar sabendo, para ficar espalhando para todo mundo, ou para ficar julgando. Essa é uma brecha desse cômodo que Deus me mostrava da nossa casa, da nossa vida de relacionamento. Muitas das vezes a gente parando para olhar para a nossa vida e falando assim, por que ninguém gosta de mim, por que ninguém se aproxima, porque parece que eu não sou uma pessoa com quem ele fala assim, carismática. Às vezes o nosso andar, a nossa brecha está no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir. Né? E isso é importante porque essa parte do relacionamento, do nosso relacionamento com os nossos irmãos, mostra o amor de Deus na nossa vida. Se nós temos verdadeiramente o amor de Deus na nossa vida, se vocês falam que aprenderam o amor de Deus e glorificam o amor de Deus, então vocês têm que fazer transparecer isso. E a gente faz transparecer, irmãos, não é quando a boca só fala, não. É com os nossos atos. Porque a minha boca pode falar, ó, eu amo tal pessoa, meu irmão aqui. Mas a verdade é que eu vejo ele passando uma luta e eu sei que ele está passando, porque Deus até revelou, usou meu irmão para falar, né? Mas eu nem passo perto para dar um abraço para perguntar se precisa de alguma coisa. Ai, mas eu falo que o amor de Deus está na minha vida. Tá, o amor de Deus para com a minha vida, mas se Deus plantou na minha vida, pelo jeito você não está semeando. Aí dá problema de relacionamento. A falta de, né, amor com as outras vidas, de misericórdia, de perdão. Porque se você não tem isso daí na sua vida, qualquer coisa, qualquer dor, qualquer pisão que te dá no seu pé, a primeira coisa que você faz, você sabe. Você age na ira, você age na carne. E depois ainda fala para Deus assim: Senhor, eu não tive culpa, porque foi a irmã que pisou no meu pé primeiro. Mas a palavra de Deus fala para você pisar no pé dela de novo? Ou fala para você perdoar quantas vezes? Né? Não, pastor, eu acho que não. A palavra de Deus deve falar que para você, ela bateu no mar, você vai lá e bate no outro. É assim? Não, só para dar outra face. Então por quê? Que você, ela pisou. Às vezes ela não estava boa, às vezes estava no dia bom, ou ele, enfim, o esposo, não sei. E você foi lá e devolveu e pisou no pé do dedo dela. Sendo que a palavra de Deus, se você diz que você lê, que você ama a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, e conhece, já tem conhecimento. Alguns não têm conhecimento. Né? Deus sabe, conhece o coração. Mas não está fazendo isso. Aí
Não fazer uso. Não vai ser lá aquilo virar, por isso que construir, tá aquela brecha ali e passa aquele vento de relacionamento. Os irmãos, a vida lá fora, na fábrica, por onde quer que passe, tá lá, as irmãs. Né? Falando, não sei o que, qualquer coisa briga, eu piso mesmo no seu pé, e ainda fala assim pra Deus: não, Deus, nossa, eu sei, me perdoa que eu pequei contra ti, porque eu falei isso, mas ó. A culpa, mas ó, isso que é o porém. Você confessa que você errou, mas ainda abre parênteses e ainda fala assim, mas ó, foi porque ela pisou no meu pé primeiro. Foi porque ele me falou primeiro, porque ele fez isso. Sendo que a palavra do Senhor não fala para você pisar no pé, bater na face da pessoa de novo. Fala para o outro, né, pastor? Confirma para mim, né, que é para dar a outra face. Fala pra você, ó, não, você perdoa uma vez só. Ela fez uma vez. Nossa, que me de outro dia ela não estava, vou estar passando por um momento ali, então eu devo dizer, não, dessa vez não passa não. Não, porque Deus falou a palavra dele, é para perdoar uma vez só. É, irmãos? Falou? Não, né? Então por que é? Por que está essa brecha no quarto do relacionamento? Porque você não está vacilando. Usando da palavra, do conhecimento de Deus, que Deus deixou para nós, do manual para edificação da nossa casa, que é a nossa vida, você não está fazendo uso. Alguns têm conhecimento, mas muitos não estão fazendo uso, não estão aplicando na vida. Por isso que está essas brechas em vários cômodos da nossa vida. E isso, irmão, todos esses cômodos da nossa vida, ela forma a nossa casa, forma a nossa vida. Para que tudo vá bem, a gente tem que estar procurando essa discerção, né, do conhecimento e da prática do conhecimento da palavra do Senhor. E eu falo, pastor, uma coisa que Deus colocou no meu coração também, que você alicerce, você veda os cômodos, mas como toda construção que você constrói, você tem que ter cuidado, porque o vento, a chuva, vai descascando a casa, vai tirando a cor, dentro vai empoeirando, vai juntando muitas das vezes lixo, né? Assim é a nossa vida. Você está alicerçado no Senhor, tem conhecimento, está fazendo prática, está fazendo uso, mas temos que ter esse mesmo cuidado que a gente às vezes tem com o material que a gente soa, né? Às vezes é um carro que a gente troca o pneu, faz a troca de óleo, né? Gasta um dinheiro para estar ele sempre tinindo. A casa, a mesma coisa, só você sabe quanto que você suou, a porta de emprego que você teve que trabalhar. Então você sempre está zelando por ela, e quando ela por dentro, tirando lixo, não deixando que, né, fica um ambiente ruim, cuidando da pintura, né? Aqui no Japão vocês pintam muita casa, no Brasil é assim, né? Porque ela vai destacando. Assim é a nossa vida. Você está alicerçado no Senhor, você teve uma boa construção, mas ao longo da caminhada, tem a chuva, tem o vento, que às vezes quer descascar, abre rachaduras. Aí o que é? Que você vai vedar, vai estar cuidando. Quando é a casa material, você vai lá e pinta, põe um cimento novo, reforma, limpa. A nossa vida espiritual, quando está passando por isso, o que a gente tem que cuidar, não pode se descuidar, é você sempre estar pedindo um renovo do Espírito Santo na tua vida. Porque isso daí vai estar te renovando a cor da tua vida, vai te renovando a estrutura da tua vida, vai estar te ajudando a tampar as brechas. Então, o mesmo cuidado que você tem, às vezes, porque você suou uma casa, né, que você trabalhou, comprou e está pagando, ou já pagou lá no Brasil, ou aqui, ou um carro que você sempre está cumprindo, né, pastor? Para estar tinindo, você pagou, você suou. Só que Deus me fala muito forte no coração, já vou concluir, pastor. Que isso daí, vocês pagaram, suou, foi milhões. Só que o preço que Deus pagou pelas nossas vidas não foi em não. Não foi em, não foi dólar, não foi reais. Foi o sangue de Jesus. E esse não é para deixar desperdiçar. Não é para deixar você acabar com a tua vida. Se perder, deixar sua casa se destruindo pelas coisas do tempo, porque você não está cuidando devidamente com a oração, pedindo a Deus o renovo do Espírito Santo, alicerçando na palavra, no conhecimento e na prática da palavra. Esse preço não foi pagado com ele.
esse preço que Deus pagou pelas nossas vidas, para que hoje nós estivéssemos aqui, e Deus quer que nós continuemos assim, cada vez mais amadurecendo, crescendo em graça e conhecimento, né? Não é ien, não é milhão de ienes, não é dólar, não é reais, é o sangue de Jesus. Que nós venhamos dar o devido valor do sofrimento, né? Que tudo que Deus fez pelas nossas vidas, porque tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, para finalizar, o que Deus colocou no meu coração, que olha, nós olhamos os nossos filhos, a maioria tem filho, se é uma coisa que entristece o coração da gente, são os pais, é quando a gente vê, né, que às vezes, por exemplo, assim, a gente paga, né, a escola, vamos supor, quem faz faculdade, quem paga, investe, está investindo, né? Aí depois você vê lá na frente o filho desperdiçando, porque vai para o mundo, vai para a droga, vai para isso, para aquilo. Mesma coisa Deus olhando para nós, ele pagou um alto preço, ele investiu o filho dele para investir nas nossas vidas. E o que a gente está fazendo? Desperdiçando o investimento de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração, né? E que Deus colocou forte no meu coração, que seria para a ministração das nossas vidas. Amém, igreja? E eu agradeço ricamente essa oportunidade, ao pastor, né, que me deu essa oportunidade, e a Deus que me capacitou a estar aqui. E, pastor, comei mesmo, pelo imprudência do horário, mas eu realmente não podia ir embora sem deixar previsto tudo que Deus falou no meu coração. Obrigada pela oportunidade. Foi ministrado algo importante. E o uso desta palavra, nós iremos